Que coisa linda! Quando que nós imaginaríamos, num culto de liderança, o templo repleto, como temos visto aqui, e a absoluta maioria de todos nós somos, pelas misericórdias extravagantes do nosso Deus, somos líderes onde já se viu, só no coração de Deus mesmo. É isso aí, é a misericórdia, misericórdia. Eu sou um miserável, mas estou no coração de Deus, aí é que é. Glórias a Deus. Meus irmãos, em março desse ano, nós completamos 20 anos trabalhando com pequenos grupos. E nós os chamávamos inicialmente de células, e células com o DNA batista. Por quê? Porque nós temos no Brasil muitas igrejas que trabalham em células, e nós, uma igreja centenária, tínhamos o desejo de colocar diante dos irmãos a nossa identidade, não é? Nós temos uma história, nós temos uma teologia, nós temos uma eclesiologia, um jeito de ser, nós temos valores e princípios que regem a nossa vida como povo de Deus chamado batista. Nós não somos landmarquistas, ou seja, nós não cremos que só nós somos filhos de Deus, nós não cremos que só nós herdaremos a Santa Jerusalém. Nós sabemos que Deus levantou homens de outras denominações evangélicas muito sérios, mulheres muito sérios, que trabalham pelo Senhor. Nós temos, na verdade, aprendido com os batistas e com os não batistas, que andam como discípulos de Jesus. Mas quando começamos há 20 anos, então começamos células com o DNA batista, só para mostrar para a nossa comunidade que não havia necessidade da gente temer os anos que viriam da nossa igreja. Continuaríamos uma igreja aí com a sua identidade batista. Em 2012, nós aprendemos um pouco mais com a Igreja da Paz, especialmente em Santarém, o modelo MDA, como intencionalmente dar a vida pelos discípulos. O foco do pequeno grupo, então chamado Célula com DNA Batista, era o discipulado. E isso fez uma mudança radical na minha vida, especialmente na vida de muitos de vocês, porque pararam de ouvir sobre o discipulado como uma coisa genérica para algo bem mais próximo, vivencial, transferencial. E muitos de nós tivemos a oportunidade de sermos discipulados um a um por alguém. E também estendermos o cuidado, o amor de Deus através do discipulado um a um com alguém. Isso não mudou, isso continua sendo o centro das nossas atenções. Para haver um alinhamento ainda maior na nossa maneira de ser Igreja Batista, nós, então, nesse ano, porque exatamente todos os princípios e todos os valores que vínhamos vivendo até então, são contemplados pela nossa denominação numa visão chamada visão da igreja multiplicadora. Então, em março, tivemos aqui o Congresso Multiplique. Quem veio ao Congresso Multiplique? Levante a mão. Isso, foi demais, foi maravilhoso e aprendemos muito. E assim, estamos nesse alinhamento. Então, célula sempre foi um pequeno grupo, não é? Célula, o que a gente dizia, é um pequeno grupo de irmãos, de amigos, que louva a Deus, serve a Deus, etc. e tal. E é um pequeno grupo que se multiplica. Lembra que a gente falava isso? A célula que cresce, saudável, se multiplica. Então, sempre falamos de um pequeno grupo multiplicador. E o pequeno grupo multiplicador é a célula, e a célula é um pequeno grupo multiplicador. Na igreja, então, multiplicadora, nós temos que ver alguns princípios. Algumas pessoas, eu creio que é por uma ignorância dos fatos, por não conhecer os fatos, pensa que nós estamos trabalhando como estamos trabalhando para que a nossa igreja cresça numericamente, seja forte, seria talvez alguma coisa assim voltada para nós. Mas na verdade não é isso, irmãos. Também é isso, porque seu filhinho nasce e você acompanha o seu desenvolvimento, não é? Em todos os aspectos. Uma criancinha que com o passar do tempo não demonstra que está passando pelas fases naturais do desenvolvimento, chama a atenção e a gente tem que recorrer então aos especialistas. É isso ou não é? A mesma coisa acontece com a igreja. Só para você ver, lá em Atos 16:5, nós temos, não é,
já depois do avanço missionário, porque até o capítulo 12 de Atos, você vê as coisas em Jerusalém. Do capítulo 13 em diante, você vai ver o evangelho graçando em todo lugar, porque Jesus disse: vocês me serão testemunhas quando forem cheios do meu poder, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. E aí o local, a geografia do seu testemunho será Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. Se você ler o livro de Atos com atenção, você vai ver que esta palavra de Jesus, ela ocorre no movimento de evangelização. E já o evangelho sendo espalhado por todo canto, nós vemos em Atos 16:5, assim as igrejas. Note que a igrejas, o termo eclesia, é uma palavra para a comunidade local. São igrejas locais. As igrejas eram firmadas na fé. Isso quer dizer que a qualidade das igrejas vinha em primeiro lugar. Mas elas, já que são igrejas que têm qualidade, elas demonstravam quantidade porque cresciam em número. Eu já fiz esse estudo pessoalmente, versículo por versículo, no livro de Atos. Fiz com a equipe pastoral, fiz com a equipe de ministério. E é lindo você pegar o livro de Atos e ver como Deus vai multiplicando o número de discípulos em todo lugar. Porque Deus não ama só a um, ama a todos e quer alcançar a todos em todos os lugares. Então, quando nós falamos de igreja multiplicadora, nós estamos falando de alguma coisa que está baseada, firmada na Escritura. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios. Diga, 5 princípios. E eles são bíblicos, de um crescimento para a igreja local. Com que objetivo? De cumprir a grande comissão. Então, é uma igreja estabelecida em princípios, não em um modelo, não em métodos, mas em princípios. Os métodos mudam, eles são alterados o tempo todo. Hoje nós temos o telão, agora já estamos até atrasados, tem o telão de LED. Mas os que vieram primeiro não tinham recurso algum. A metodologia era diferente, mas o evangelho era o mesmo, o Deus era o mesmo, o batismo era o mesmo, e o poder de Deus sempre se manifestou. Então, os métodos podem modificar-se, mas os princípios são os fundamentos da nossa vida. E então nós temos na igreja multiplicadora 5 princípios que você vai ver, embora não tenhamos dado ênfase a eles desta maneira, sempre esteve no coração e no motor missionário da nossa igreja. Olha só, eles não têm uma ordem, embora quando você veja, você fala, tudo começa pela oração, claro, mas são princípios que às vezes se manifestam começando pelo discipulado, às vezes começam de uma outra maneira, e você vai ver hoje no texto que nós vamos ver mais tarde, que tudo começa de maneiras diferentes. Olha só, então nós temos aí do dedão para cá, vamos ler tudo. Um dos princípios da igreja multiplicadora é a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, a formação de líderes e a demonstração de compaixão e graça. Nenhum desses princípios tem sido esquecido aqui por nós nessa igreja. Não é mérito nosso, não é? Já faz parte da nossa história, nós já fomos evangelizados assim, e é a graça de Deus que está sobre nós. Você concorda comigo que nada disso é novidade para nós? Sim ou não? Não foram mencionados dessa forma. Então, hoje eu vou dar um destaque rápido no que é evangelização discipuladora. Às vezes nós pensamos que evangelização é uma coisa e discipulado é outra. As igrejas evangélicas, de uma maneira geral, pregavam através de campanhas, de conferências evangelísticas, e depois chamavam de discipulado o treinamento básico, o acompanhamento inicial de algumas pessoas que eram novas convertidas, achando que depois do batismo o trabalho já estava feito. À luz da própria experiência de Jesus, não é isso que acontece. Jesus não separa a evangelização de discipulado. Presta atenção. Jesus veio em obediência ao Pai. Ele veio com uma missão: buscar e salvar quem estava perdido. Ponto? Diga ponto. Quer dizer, compreendido. E Jesus deu a sua vida pelos pecadores de modo liberal. Ponto? Ninguém forçou Jesus. Agora, Jesus teria um tempo só aqui na terra. Com menos de 35 anos, ele voltou para o Pai. E aí? E a evangelização não tinha que alcançar a todos? Tinha. Ponto. Tinha que alcançar a todos? Ponto. Tinha. Só que não era ele que ia fazer. Seríamos nós.
E por isso, então, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo e o seu poder. Ponto. Deus está fazendo tudo certo. E você é uma bênção, ponto. Diga para a pessoa, você é um ponto. Não, você é uma bênção. Você é uma bênção e ponto. Então, irmãos, o propósito da evangelização discipuladora está contido em Mateus capítulo 28, 18 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Olha só os verbos em vermelho: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Prestou atenção nesses verbos em vermelho? Leia-os para mim. Primeiro verbo, segundo, terceiro, quarto. Isso. Essas orações, elas se completam. O ir quer dizer ir durante a vida. O fazer discípulos implica numa série de coisas. O batizar também e o ensinar também. Por isso é que alguém se torna discípulo de Jesus desde o momento que passa a ter uma relação direta de dependência de Jesus Cristo e vai por sua vida toda. E não só até o batismo. Por quê? Depois de batizado, eles precisam ser ensinados a multiplicarem-se, a fazer outros discípulos. Isso é muito claro para todos nós. O núcleo da grande comissão, então, está no centro de 3 verbos aí. Olha, em cima tem o ir, do lado esquerdo batizar e ensinar. Mas é o fazer discípulos que torna tudo isso focado em obediência à palavra do Senhor. Você pode ir, mas tem de fazer discípulos. Você pode ir e tem de saber que tem que batizar também. Não é só anunciar. E depois de batizada, a pessoa não está pronta. Você tem que ensiná-la a respeito da vontade de Deus para ela e ensiná-la que outras pessoas estão aguardando essa grande salvação. A evangelização discipuladora, à luz da grande comissão, ela precisa ser um pouco explicada. Primeiro, o que é evangelização? Ela tem uma essência, tem propósito, tem motivação, tem fonte de poder e tem alvo. Tudo isso é evangelização. Quando você pega o verbo evangelizar e coloca ação, vira evangelização. Diga, ponto. Então, a gente precisa evangelizar e isso depende de uma ação. Parado, as pessoas pensam que estão evangelizando. Elas podem, no máximo, estar dando um testemunho razoável. Mas evangelizar implica em ação. Em essência, evangelizar é anunciar o evangelho. O evangelho, você sabe, são as boas novas. O termo evangelho significa boas notícias. Qual é a boa notícia? Eis que vos trago boas novas. Nasceu hoje na cidade de Belém quem? Jesus, o Salvador. Diga glória a Deus. Que lindo, vocês falaram glória a Deus de primeiro. Eu quero ouvir de novo. Glória a Deus. Uau, essa é a igreja, hein? Que coisa maravilhosa. Então Jesus fez isso por nós. Ele veio e ele é a grande notícia. Jesus é o evangelho, aleluias. Eu conheço o evangelho porque eu conheço Jesus. O evangelho me transformou porque Jesus me transformou, aleluia. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, mas alguém anunciou o evangelho para mim. A palavra evangelho, essas boas notícias, boas novas, elas sempre no Novo Testamento aparecem ligadas a verbos. E você sabe que os verbos exprimem ação. Olha só. Anunciar, pregar, fazer notório, comunicar, proclamar, testemunhar, falar. Está pequenininho demais aí? Não, tá bom, né? São todos verbos que aparecem acompanhando essa ação evangelizadora. Em Romanos 10, você vê o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como que eu vou buscar uma pessoa que eu não creio? E como crerão naquele de que não ouviram? Nem sei. E como ouvirão se não há quem pregue? Ninguém anunciou. E como pregarão se não forem enviados? Parados não dá, precisa enviar. Está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Isaías, diz o Senhor: quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, você viu a implicação para a nossa vida? Se eu quero que alguém creia, eu preciso ir até ela, e preciso anunciar. Alguns dizem assim: olha, esse negócio, olha, eu não tenho o dom de evangelizar não, mas eu dou bom testemunho.
Lá onde eu trabalho, todo mundo sabe que eu sou honesto, todo mundo sabe que eu vivo uma vida legal com a minha mulher, eu dou um bom testemunho. Isso é muito importante, parabéns. Agora, essa sua vida de bom testemunho já deixou claro para aquela pessoa que trabalha com você que ela é pecadora? Ou não? Já deixou claro para ela que ela vai para o inferno? Não, você está testemunhando, é um bom homem, boa mulher, bom pai, um chefe de família, mas está ficando claro para a pessoa, para quem está testemunhando que ela vai para o inferno sem Jesus? Então, o que nós chamamos de bom testemunho, na verdade, é o princípio de um bom testemunho. Mas o bom testemunho tem que ser acompanhado de uma clareza comunicável, de algo que deixe claro que Jesus nos amou, por isso deu a vida por nós, e sem Ele, todos estarão condenados. A Bíblia já diz, quem crê não entrará em juízo, mas quem não crê já está condenado. Você vive lá na repartição, de seus vizinhos, só de você viver uma vida legal, ele já sabe que ele está condenado. Você pode chegar para ele e falar assim, você tem me visto aqui todos os dias, a gente trabalha junto, a gente come junto, a gente brinca junto, você está ligado que você está condenado, né? Não, como assim? Claro, você não anunciou o evangelho. Você deu um bom testemunho, bem por cima de 007, sabe por quê? Porque vários ateus que não creem em Deus e vários endemoniados podem viver esse tipo de testemunho sem anunciar Jesus. É um evangelho que não confronta o pecado. E não confrontando o pecado, não abre oportunidade para Jesus ser anunciado. Aí é que está. Em 1 Coríntios 1, 21, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então nós temos de pregar, temos de testemunhar, temos de anunciar, temos de conclamar as pessoas para crerem no Senhor Jesus. E o propósito da evangelização é oferecer às pessoas uma oportunidade válida de crer em Jesus. É isso que eu estou dizendo. A oportunidade que as pessoas têm de conhecer a Jesus, só de te ver, é uma oportunidade válida para salvá-las? Não. Isso é muito sério. Eu tenho que dar uma oportunidade válida. Porque muitos vão chegar diante de Deus e falar assim, mas ninguém me falou nada. Tinha um crente lá na sua repartição, mas ele não me falou nada. Eu notei até que ele é um cara diferente, mas ele não me falou que eu vinha para cá. Ele não me falou que o Senhor me amava. Eu passei a minha vida sofrendo ausência de amor, porque eu não conhecia o amor de Deus. Então, o propósito do evangelho, essa boa notícia precisa ser comunicada de maneira válida para as pessoas crerem no Senhor. A nossa motivação é fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Quem quer glorificar a Deus, diga, eu quero! Amém, é isso aí. Vamos glorificar, anunciando o nome de Jesus. Razões para evangelizar. Primeira, o amor a Cristo se expressa através de obediência. Você pode outra vez viver uma vida muito legal, amando a Deus, mas se você não anunciar, você estará em obediência. Se eu não anunciar, eu estarei em desobediência. Então, em primeiro lugar, a gente evangeliza. Por quê? Porque Jesus ordenou a gente anunciar o evangelho, a gente dar testemunho e fazer essas coisas. Segunda razão é a compaixão pelas vidas. Pessoas perdidas, pessoas que não têm a absoluta noção de que são amadas. Gente, olha aqui para mim. Que tristeza alguém passar por essa vida vazio de amor, cheio de conflitos dentro da alma, sem saber que é a pessoa mais amada do mundo, porque Jesus morreu para demonstrar o amor de Deus, porque Ele nos amou de tal maneira, isso quantifica, qualifica, adensa, nos dá sentido e valor, significado significante para o amor de Deus, de tal maneira. É muito forte, muito grande, muito extenso, profundo, amplo, é pessoal, intransferível. Tudo isso é o amor de Deus. E a gente precisa ter compaixão das pessoas. Já pensou? O barco está afundando. De vez em quando a gente ouve uma notícia dessa, as pessoas estão lá, alguém jogou a corda para você, você já subiu. E agora os outros caras estão lá tudo, socorro, socorro, socorro. Você fala, não, peraí, eu vou dar um jeito, vou enxugar a roupa primeiro. Eu queria pentear o cabelo, dar um jeito aqui, quem tem cabelo, né? Dar um jeito no cabelo, tal. Vou me preparar melhor, tomar um suquinho, ficar forte, depois eu venho para ajudar. Não, na hora que voltou, o cara já morreu. Não é justo. Não é justo que a gente seja salvo
e não se preocupe, não faça nada por alguém que precisa de Jesus. Olha a compaixão de Jesus. Ele vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Elas estavam cansadas, estavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. O que move o coração de Jesus é a compaixão, meus irmãos. Jesus não veio porque tinha de vir. Jesus veio porque era compassivo, cheio de compaixão. E ele via as pessoas e ele se movia em direção a elas por amor. É isso que nós vamos fazer. Evangelizar por obediência, mas sem esquecer a compaixão. Mas que poder nós temos, que capacidade nós temos? A fonte do poder para evangelizar é o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, minha fonte de poder para testemunhar. É isso aí. O Senhor Jesus deu todo o treinamento que os discípulos precisavam. Eu me dei conta disso há alguns anos atrás, poucos anos. Jesus, o maior discipulador, fez tudo certinho. Deixou os caras preparados para cumprirem a missão. Só que ele disse, falta uma coisa só. Eu vou, como está escrito acerca de mim na Escritura, vou dar a minha vida, mas voltarei para o meu Pai. Mas não vos deixarei órfãos, não derramarei sobre vocês o Espírito Santo, que está convosco, ao redor de vós, mas estará em vós, dentro de vós. Diga glória a Deus. Isso é incrível. Isso é incrível. E nós fomos batizados no Espírito de Deus, imersos no Espírito de Deus, e Ele tornou-se residente em nós, mas quer ser o presidente também. Ele é residente, mas quer ser o presidente, quem comanda as nossas ações. Então, para evangelizar só no poder do Espírito Santo, não são os argumentos. Paulo era filósofo, muito bem treinado, discipulado por Gamaliel, tinha tudo na ponta da língua, mas ele disse, olha, a palavra não chegou a vós em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. Diga aleluia! Quando a gente evangeliza, o Espírito Santo faz isso, ele demonstra maravilhas, poder, e ele faz o que nós jamais poderemos fazer. O alvo da nossa evangelização é a persuasão, persuadir as pessoas a crerem em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. A comunicação clara, então, é a evangelização. É uma comunicação clara, fiel ao Evangelho, visando, sob o poder e a dependência do Espírito Santo, levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando essas pessoas o quê? Discípulos também. Isso é lindo, gente. Há palavras que marcam a vida do discípulo. M. Morte. Que mais? Maturidade e multiplicação. Eu morri para o mundo, agora Jesus vai trabalhando em mim, vai me dar maturidade e eu vou para a multiplicação em nome de Jesus. Amém? É isso aí. À luz da grande comissão, um pouquinho sobre discipulado. Quem é o discípulo? Toda pessoa que sendo salva por meio da fé em Jesus Cristo, passa a segui-lo como seu Senhor. Jesus não é só Salvador, é Senhor. Não existe essa dicotomia, aceitei a Cristo como Salvador, mas eu não quero que ele seja meu Senhor, não existe. Jesus é um. E quem é dele, experimenta a sua salvação e o seu senhorio. 3 dimensões do discipulado, isso aqui é novo para vocês. À luz da prática de Jesus, você viu que Jesus chamou pessoas, agregou pessoas a si e os aperfeiçoou como discípulos. Lembra? Jesus vai até o mar da Galileia. Lembra disso? Estão lá trabalhando, lavando as redes, uma noite de frustração, Pedro, Tiago e João. Lembra disso? E o Senhor chega lá, eles não se conhecem. E ele fala assim, eu queria usar o seu barquinho. E imediatamente Pedro cedeu. E ele entra no barco, afastou um pouco da beirada do lago de Genezaré e pregou a palavra. Pregou o amor de Deus, o reino de Deus. E depois levou-os para alto mar e falou assim, vamos pescar? E eles disseram assim, olha, Senhor, nós já tentamos a noite inteira, a gente sabe desse negócio, a gente vive disso. Mas sob, debaixo da tua palavra, nós lançaremos a rede. E o sinal foi maravilhoso, diga aleluia. Foi maravilhoso, da frustração, ele veio para a vitória total. Onde faltava peixe, o sol beijou o peixe. É peixe. Onde faltava peixe, o sol beijou o peixe. Tiveram que largar tudo. E aí, quando chegam à beirada, eles já são transformados, porque lá no meio o Pedro já se dobrou, falou, Senhor, quem sou eu? Tem misericórdia de mim. Foi convertido. E o Senhor mudou a história dele e falou assim, agora você não vai mais pescar peixes,
você será pescador de homens, diga aleluia. É isso aí. Então, eles agora acompanham Jesus. Jesus saiu dali e passou, alguns dias depois, na coletoria. Viu um cara trabalhando lá, né, na sua função. Mateus chegou para ele, não teve fundo musical, não teve folia, não teve nada. Olhou para ele e falou assim, me segue. E ele foi tão impactado pelo convite de Jesus para a sua transformação, que saiu imediatamente e foi atrás de Jesus. E Jesus agregou Pedro, Tiago e João, e agregou a eles agora quem? Mateus. Assim acontece a chamada dos discípulos. Jesus sai da sua zona de conforto e vai até as pessoas. Estabelece um relacionamento com elas, está chamando essas pessoas. Aí, elas vêm e formam o seu pequeno grupo multiplicador, a sua célula, não é? Seu grupo de discípulos. Então, há uma sequência entre chamar, agregar. E agora, Jesus derrama durante 1 ano e meio muito forte a vida deles sobre a vida dos discípulos. Treinando-os, capacitando-os, fazendo milagres na frente deles, orando, buscando a Deus, servindo a Deus, desafiando a fé deles. Então, foi o discipulado. Jesus os chamou, os agregou e os aperfeiçoou. E nesse caminho, ele também os enviou. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. As ações da grande comissão, então, ir, batizar e ensinar. Mas o meio pelo qual você faz todas essas coisas melhor, através do discipulado. Para você fazer o discipulado, você tem em vermelho embaixo, criar e aperfeiçoar, aprofundar relacionamentos intencionais. Foi isso que Jesus fez, sim ou não? Deu para perceber? Foi muito claro e simples, né? Jesus foi, estabeleceu o relacionamento, convidou-os para ficarem consigo, e aí os aperfeiçoou e os enviou. Daqui a pouquinho nós vamos ver o texto, onde Jesus envia, sem dar todo esse tempo de preparação. É incrível. Olha lá, o discipulado, então, é um processo de fazer discípulos multiplicadores por meio do relacionamento intencional. A gente pode usar apostila? Sim. A gente vai usar a Bíblia? Com certeza. A gente pode usar oportunidades e métodos auxiliares? Sim. Mas a chave do discipulado de Jesus é o relacionamento. Sabe por quê? Você acha que Jesus não tinha capacidade de ensinar nas multidões da melhor maneira possível? Tinha. Mas ele separou, ele destacou da multidão 12. E aí ele passou a viver com esses 12. Então ele soube, pessoalmente, por relacionamento pessoal, a vida de cada um pouquinho, sobre a família, sobre o temperamento deles, conhecia-os a todos. Então Jesus foi aprofundando esse relacionamento e os preparou para uma grande ação missionária no mundo todo. Então, o relacionamento intencional a gente vai chamar de RD, relacionamento discipulador. Vou perguntar e você vai responder. O que é relacionamento intencional? É? Isso. Aquilo que a gente chamava de discipulado, eu sou o seu discipulador, eu sou o seu RD, né? Eu estou em relacionamento discipular com você. E a gente faz isso com os de fora, como Jesus fez, e faz com os de dentro, depois que eles aceitaram a Cristo. O relacionamento discipulador é um relacionamento intencional, não acontece por acaso. Você tem que ter intenção, tem que ter propósito. De um discípulo multiplicador, fazer isso com outra pessoa, visando tornar essa pessoa também um outro discípulo multiplicador. Aí é que está. Quem diz, estou dando bom testemunho, ele não está sendo intencional praticamente em nada. Senão isso é honesto e gente boa. Ele não anunciou com clareza Jesus, não deu oportunidade viável da pessoa crer em Jesus, e não levou essa pessoa a Jesus, ficando com ela, preparando-a para que ela faça a mesma coisa com outros. Então essa vida de ouvir sermão, vir à igreja, é uma vida, embora uma bênção para quem crê em Jesus, muito de baixo nível, perto daquilo que Jesus programou para nós. A evangelização discipuladora é a comunicação do evangelho aliada, feita junta com o relacionamento discipulador, com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores. Então, a evangelização e o discipulado caminham juntos. Não há nenhuma menção na Bíblia de um pré-evangelismo e cessa, depois começa o evangelismo e cessa, aí começa o discipulado. Não, na verdade, tudo é feito ao mesmo tempo num relacionamento discipulador. Que ações isso implica? Orar, ir até alguém, anunciar Jesus, criar e aprofundar um relacionamento discipulador e, obviamente, multiplicar. Se eu fizer tudo isso,
e a pessoa não reproduzir aquele modo de viver, então o nosso discipulado ainda precisa ser desenvolvido até esta última forma. Intencionalidade, isso é muito importante. Olha só, vamos ficar em pé e vamos ler isso aqui juntos? Vamos lá? Os homens vão ler as partes que estão em preto e as mulheres em vermelho. Eu vou chamar o título: intencionalidade. O que é? Em Cristo, no poder do Espírito Santo, visando a salvação de pessoas, deixando os resultados com Deus. Amém? Podem assentar-se. Se intencionalidade indica que nós precisamos refletir e de modo proposital fazer alguma coisa, então nós precisamos aplicar essa intencionalidade na evangelização. Quando você entra na escola, há alguma intencionalidade disso? Claro. E quando você começa a namorar, visando casar, há intencionalidade disso? Sim. Agora, por que evangelizar a gente não é intencional? A gente faz se dar. Então, já que nós queremos ser intencionais, no mês de maio nós temos o mês da família. Aí começa a intencionalidade. Você foi convidado para participar da nossa campanha de 30 dias de oração em favor da família. Minha família, de joelhos, buscando a face de Deus. Quantos aqui já baixaram no aplicativo o material? Levante a mão. Pelo aplicativo, só para eu ver. Ok. Quem baixou no site da igreja? Levante a mão, só para eu ver. Ó, você viu? O aplicativo, um número bem grande em relação, tipo um quinto desse auditório, o site apenas umas 4, 5 pessoas. Então, você vê que o aplicativo está mais fácil aqui, na palma da mão. Sua igreja na palma da mão. E ali nós temos, então, um áudio, uma mensagem em áudio, nós temos um texto, e nós temos motivos diários para orar em favor da nossa família. Começamos isso no dia 1º de maio. O que nós vamos fazer agora? Olha só, nós vamos aprender que é muito importante, nós temos a nossa família como o alvo, como o foco de uma ação intencional. Vamos ler juntos Marcos 5,19? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha só que coisa linda. O Senhor já fez com você, e agora você vai fazer com a sua casa, com a sua família. O texto, meus irmãos, eu não vou ler agora, porque ele é longo, mas não vou ler com vocês, vou lê-lo sozinho, na linguagem de hoje. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20, a cura de um homem endemoniado, é a evangelização intencional que nós vamos fazer. Jesus e os seus discípulos chegaram à região chamada Gadara, do lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem. Ele estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde já estava morando. Ninguém conseguia prender esse homem, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e seus pés com correntes de ferro. Mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Ele passava dias e noites nos montes e entre os túmulos. E ele gritava e se feria de propósito com pedras. Ele viu de longe Jesus. Correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu te peço, não me castigue, não me expulse. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o seguinte: espírito mau, saia desse homem. É por isso que ele disse: não me expulse, não me mande embora. Jesus perguntou: como você se chama? E ele respondeu: o meu nome é Legião. Legião são 6.000 soldados. Como é o seu nome? João, Pedro, Maria? Não, meu nome é Legião, 6.000 demônios habitando em mim. Ele pedia com muita insistência a Jesus que não o expulsasse. Não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Eu tenho essa região aqui para mim, não me manda embora. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: por favor, deixa a gente entrar naqueles porcos.
E ele deixou os espíritos saírem do homem e entrarem nos porcos. Esses eram quase 2.000 porcos e se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. A população, os homens que estavam tomando conta dos porcos, fugiram e espalharam a notícia. Olha a notícia, ali na cidade e nos campos ao redor. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Olha só, quando chegaram perto de Jesus, viram que o homem que antes estava dominado por demônios, e ficaram espantados porque ele estava sentado, o homem agora estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Vou repetir, quando chegaram perto de Jesus, viram o homem, antes dominado por demônios, ficaram espantados porque agora ele estava sentadinho, vestido porque andava nu, e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhe contaram como aconteceu com o homem, o que Jesus fez por eles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Um versículo anteriormente, a população chegou diante de Jesus e falou assim: por favor, dá para o senhor sair daqui? Porque eles tinham como profissão cuidar de porcos. Perderam 2.000 porcos aproximadamente. Então Jesus era um prejuízo. Dá para o senhor se retirar? Mas aquele homem, antes endemoniado, agora em seu perfeito juízo, transformado, limpinho, irmãos, vestido, ele fala: Jesus, posso ir contigo? Aleluia. Uns querem distância de Jesus, outros querem: dá para eu ir junto? Dá para ficar contigo? Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus lhe disse: não, volte para a sua casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava a todos. Na região de 10 cidades, Decápolis, ele fez isso, o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Diga glória a Deus! Aleluia! O amor pela família move o coração de Deus, sim ou não? Fica em pé, igreja. Leia isso forte agora. O coração, o amor pela família move o coração de Deus. Vamos lá outra vez. O amor de Deus. O amor pela família move o coração de Deus. Deus é pai, e pai tem família. Diga glória a Deus. Diga: eu sou filho. Você que é filha, diga: eu sou filha. Somos irmãos e irmãs. Aleluia. É o mês da família. Temos que ser intencionais. O amor de Deus se move em favor da família. Pode assentar-se. Olha só, isso vai no seu estudo, então não se preocupe em anotar. Olha lá. Olha só a intencionalidade na vida de Jesus. 1, ele foi movido por amor e atravessou o mar. 2, libertou um pecador dos demônios, legião. Ele transformou esse pecador completamente e depois enviou a testemunhar a sua família, até mesmo sem discipulado. É demais! O poder de Deus na vida de um endemoniado não precisa de discipulado. Ele diz: eu era possesso de demônio e agora estou em perfeito juízo. Eu vivia na sepultura e agora estou anunciando o Salvador. Eu só estava no meio da morte, fedendo o cadáver, e agora estou aguardando o dia para a ressurreição e viver com o Senhor para sempre. Ele não precisa de treinamento, não precisa saber os livros da Bíblia, ele não precisa saber o TLC, não precisa saber nada. O cara que foi transformado desse modo por Jesus, ele só tem que fazer uma coisa: no poder do Espírito Santo, dar o testemunho. Eu era assim, conheci Jesus e agora eu sou maravilhoso. Deus fez uma obra na minha vida, sou nova criatura. Aleluia! Você viu que não dá para fazer sequência de preparar para enviar? Esse cara foi enviado na hora. E ele se tornou evangelista já de 10 cidades, já era bispo. Virou bispo logo de cara, cuidando de muita gente, aleluia. Olha só, Jesus foi movido por amor, atravessou o mar. Se você for olhar o contexto, Jesus estava, isso está lá em capítulo 6 de João,
Jesus multiplicou os pães. E todo mundo ficou encantado com a multiplicação de pães, querendo Jesus como rei humano. Cara, ele vai limpar a nossa barra, ele vai fazer tudo por nós. E os discípulos começaram a crer nisso. É verdade, Jesus como rei não vai ter mais fome não. Então Jesus vai dar a eles uma experiência de que eles precisam dele, não como quem enche a barriga, mas quem enche o coração e produz conexão para a vida eterna. Eles vão atravessar o mar. Jesus intencionalmente manda-os, vão atravessar, nós vamos lá para Decápolis, 10 cidades do outro lado. E Jesus vai orar, olha só. E os discípulos vão fazer a travessia. Lembra? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Foi aquele episódio, quando as ondas subiram, engrossaram, e os caras, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E Jesus vem andando sobre as águas. O que era sinal de morte para eles, para ele era passarela. A água que mata para ele é passarela. Ele vem sobre a tormenta e diz: fica frio, paz seja convosco. Por que vocês estão gritando? Porque estão com medo. E Jesus transformou aquela realidade. Falou para o mar: aquieta-te. A palavra grega é a mesma palavra que se usa para cachorro. Quieto. E o mar. Então, a intencionalidade de Jesus fê-lo sair dali e atravessar com os seus discípulos, porque Jesus ensina tudo no discipulado. Vem comigo, vem ver o que eu estou fazendo, vem ver quem eu sou, vem ver do meu poder. Jesus leva os discípulos, chega lá, Jesus foi atrás de uma pessoa para levá-la de uma legião de demônios. Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Jesus. Uma vida vale mais que o mundo inteiro, vale a pena enfrentar as dificuldades. Jesus está conosco nessa viagem, gente. Vamos evangelizar os nossos, porque Jesus está conosco nessa viagem. Segundo, Jesus libertou um pecador dos demônios. Irmãos, demônio não é problema psicológico. Existem problemas psicológicos, isso é muito claro, líquido e certo, científico. Mas demônio sai mediante o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu já expulsei demônio de quem não estava endemoniado, e já deixei de expulsar demônio de quem estava endemoniado. Aí eu pedi misericórdia de Deus. Falei: Deus, o Senhor tem que me ensinar esse trem aí. Depois eu conto para vocês algumas histórias, mas é isso aí. A gente precisa pedir discernimento, sabedoria e aprender com as pessoas que trabalham nesse mundo. Mas uma coisa é certa, o mundo espiritual é uma realidade. O diabo veio matar, roubar e destruir, e ele é o príncipe. Jesus declarou que ele é o príncipe desse mundo, e nós vamos tomá-lo para o nome de Jesus ser glorificado. Amém, meus irmãos? Jesus mostrou a sua autoridade diante do mar, da natureza, e mostrou a sua autoridade diante dos demônios. Por quê? Porque Jesus, quando chegou, eles vieram, se prostraram aos pés de Jesus, dizendo: Filho do Altíssimo. Os demônios sabem que Jesus é o Filho do Altíssimo. Jesus falou assim: vai para os quintos. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. E eles: por favor, não manda a gente para longe não. Não manda a gente para longe não. Por quê? Porque eles reconheceram que Jesus estava ali. Então, a nossa família, irmãos, olha bem para mim. A nossa família, a nossa é comigo também. Ela não tem só problemas emocionais, não tem só problema de comunicação mal resolvido, tem demônio por trás de muita coisa lá em casa. Olha para mim, por favor. Atrás de muita coisa que eu faço, que a minha mulher faz, que os meus filhos fazem, que nós na nossa casa fazemos, tem interesses demoníacos. Não vamos nos iludir, meus irmãos. Tiago capítulo 2 fala da língua. Um dos grandes problemas que nós temos em casa é a língua comprida. E é a língua que fala o que não deve falar, a língua fofoqueira. E a Bíblia diz que a Bíblia é um pequeno órgão no corpo, mas que ela é poderosa em seus efeitos, e ela é inflamada pelo inferno. Isso significa que o inferno investe dioturnamente para a gente falar o que não deve. Diga assim: fala, Jeová. É isso aí. Jesus libertou do poder demoníaco. Meus irmãos, se a gente não entender batalha espiritual, nós vamos ficar evangelizando poste. Nós vamos falar para pessoas que vão parecer verdadeiros postes. Não vai entrar nada. Repreenda o diabo, peça a unção do Espírito Santo toda vez que você for falar de Jesus, anunciar Jesus e testemunhar de Jesus. Porque os demônios existem aí. Tem crente que não acredita em demônio. Irmãos, não é crente. A Bíblia diz que o demônio é crente. Crê em Jesus, não submete, não é? Para obedecer-lhe.
Queria cair fora dali e ter domínio em outro lugar. Jesus transformou aquele pecador completamente, restaurou a sua identidade. Lembra que ele falou assim, qual é o seu nome? O meu nome é Legião. Que coisa terrível. Como você chama? São porcaria. Depois que você recebe o Senhor Jesus como Salvador, você é filho do Rei, você é filha do Rei. Eu sou filho do Rei, eu sou filha do Rei, eu sou filho do Rei, eu sou filha do Rei. A minha identidade é Cristo. Aquele homem agora está com paz completa. Por quê? Dia e noite gritava, andava, se cortava com pedras, perturbava todo mundo, o pessoal queria prendê-lo, e até correntes de ferro usaram, ninguém o conteve, gente. Agora aquele homem perturbadiço está em paz, sentadinho aos pés de Jesus, aleluia! Isso é lindo demais, é o poder de Jesus libertando completamente o pecador. Precisamos crer que Jesus tem o poder de libertar qualquer pecador. Tira essa frase da sua boca, essa não tem jeito, esse não tem jeito. Risca isso em nome de Jesus, isso é língua do inferno. Isso é palavra do inferno, isso é profecia infernal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. E é isso aí. É em favor de cada pessoa. O Senhor promoveu uma faxina. Ele andava sem roupa, maltratado, ferrado da vida. Agora está limpinho. Alguém providenciou roupa. O texto não explica como, mas aconteceu. E agora mudou a imagem dele diante do mundo. Todo mundo fugia do cara, era um perigo. Você andaria tranquilo diante de um cara endemoniado, com a sua filha, com o seu filho? Não, todo mundo fugia. Ele era odiado por todas aquelas cidades ali próximas que o conheciam, agora não. Eis aí uma nova pessoa, um novo homem transformado pelo poder de Deus. Ele teve a sua identidade mudada, ele teve a sua imagem diante dos homens mudados. E agora, Jesus deu para ele, não um cemitério, porque cemitério é lugar de morte. Jesus deu os seus pés, que é lugar de vida, glórias a Deus. Irmãos, por último, ele enviou esse homem em quarto, está errado, perdão, número 3, é 4. Ele enviou esse pecador como testemunha. Ele quis seguir Jesus imediatamente. Eu quero te seguir. Jesus mostrou-lhe o mais importante. Não, o mais importante, ao invés de me seguir só, você tem missão. Você tem tarefa, você tem que anunciar. E onde? Sua família em primeiro lugar. Irmãos, imaginem a família desse camarada. Quando vê, peraí, é ele? Como assim? Mas ele não está gritando, ele não está pondo medo de ninguém, ele está vestido, está limpo, ele está diferente. Ele chega e fala assim, Jesus me salvou, eu sou nova pessoa. Imagina o impacto da vida desse cara entre a sua família. Aleluia, glórias a Deus. O impacto maravilhoso. E assim nós aprendemos que em cada casa nós precisamos ter uma testemunha. A testemunha é você, a testemunha sou eu. Fica em pé, vamos orar. Meus irmãos, intencionalmente nós vamos investir nesse mês de maio na nossa família, amém? Levanta a sua mão, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O demônio não vai mandar lá em casa, nem que seja legião. O Senhor Jesus é o dono da minha vida. Eu o sirvo, e no poder do Espírito Santo, com bom testemunho, com intencionalidade, vou anunciá-lo, primeiro em minha casa. E eu quero receber, para a minha família, a palavra de cura. Creia no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, em nome de Jesus, amém. Pai, nós oramos, e nós clamamos, papai, que o poder do teu Espírito, que está em nós, se movimente em nós, e nos constranja, e nos impulsione, e nos leve a gerar e a cuidar das oportunidades, para tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. Pessoal lá de casa precisa do Senhor, então eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou testemunhar mais, eu vou mostrar mais interesse na vida deles, eu vou dar tempo para eles, papai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós te pedimos em nome de Jesus, dá-nos a nossa casa toda,
todas as pessoas da nossa casa, não interessa quão distantes estejam, se estão endemoniadas, não interessa, as legiões não têm poder contra o sangue do Cordeiro. E nós profetizamos, a tua palavra é verdadeira, e o Senhor não mente, o Senhor cumpre os teus propósitos em nós. E nós queremos a nossa família aos pés de Jesus. Oh Deus, de uma maneira intencional, dá-nos isso nesse mês de maio, que investamos na nossa família, que amemos a nossa família, que sirvamos a nossa família, que nos reconciliemos com a nossa família, e que apresentemos Jesus no poder do Espírito a ela. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Olha para mim, meio minuto só. Nós estamos já orando, você tem aí no site da igreja, no aplicativo, devocionais diárias, tem uma mensagem de áudio, tem um texto, mas a sua oração, o seu jejum vão fazer diferença, é isso que tem que fazer diferença. E nós estaremos vendo nos T10 nas casas, esse assunto, os pregadores estarão pregando sobre isso. O irmão Arão hoje vai pregar às 17 às 19 sobre família, uma salva de palmas para ele. É um servo de Deus que milita pela família. Você está convidado a vir. Então os nossos pequenos grupos vão falar sobre família, e nós estamos orando sobre família. Os T10 vão falar sobre família, e sem ser domingo próximo, final de semana próximo, o outro, traga a sua família, ore, jejue, se aproxime e sirva. Faça o convite para estarem aqui. As mensagens serão direcionadas para falar do amor de Deus pela família. Amém, meus irmãos? Intencionalidade, precisa ter passos, precisa dependência, dedicação, tudo no poder do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a operação singular, poderosa, o consolo e o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, espalhado na terra, sobre vocês aqui agora, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.